Na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos diversas batalhas, batalhas internas e batalhas externas, mas nós não desfalecemos durante elas porque o Senhor nos sustenta. Esse é o estudo de número 1264 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E pode ter certeza, o nosso Senhor nos prepara, nos capacita, nos fortalece para lutarmos e vencermos todas as batalhas. Vamos ao nosso tema, batalhas do cristão. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 144, verso 1 e verso 2, que diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim me submete os povos. Davi, ele afirmou que o nosso Deus o treinava, o capacitava, o fortalecia para a guerra. Para nós enfrentarmos os nossos inimigos, precisamos crer como Davi, porque nós venceremos as batalhas na força do Senhor. Não estamos batalhando sozinhos, não lutamos sozinhos. Cristo está conosco. Todos os servos do Senhor enfrentam batalhas diárias, passam por momentos de sofrimentos, de angústias, de aflições, assim como nosso Senhor Jesus nos ensinou. João capítulo 16, verso 33 diz: Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Nesses momentos não podemos desanimar, enfraquecer na fé e muito menos desistir, pois nós não lutamos sozinhos. O vencedor dos vencedores é o nosso mestre, é o nosso Senhor, e ele está conosco em todo o tempo. Tudo aqui na vida é passageiro, aqui tudo passa, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Mateus capítulo 24, verso 35 diz assim, é o próprio Jesus falando: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus é fiel à sua palavra. Elas são eternas. Ele, o nosso Senhor, é digno de confiança e a palavra dele é digna de confiança, porque é a verdade. Nela nós temos vida, renovo, paz, nós temos conhecimento sobre o nosso Deus e através da palavra nós somos fortalecidos na fé, na esperança e no nosso relacionamento com Deus. Na nossa caminhada cristã, não podemos facilitar, não devemos marcar bobeiras, ser ingênuos, ignorando as ciladas do diabo. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo diz: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo não ignorava as artimanhas do inimigo. Ou seja, artimanhas são técnicas, são meios, recursos, são maneiras, procedimentos, ferramentas, são artifícios, são processos, são táticas do inimigo pelejar, do inimigo tentar te derrubar, tentar te destruir. E Paulo não ignorava, ele sabia que o inimigo ilude as pessoas, ilude com todas as estratégias dele. E muitas vezes nós temos que batalhar com a questão da nossa filiação. Lembra que o inimigo, ele tentou a Jesus, ele tentou colocar dúvidas no coração do nosso Senhor Jesus em relação à sua filiação? Mateus capítulo 4, verso 6, olha o que diz: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão,
para que jamais tropeces em alguma pedra. Jesus, ele não se deixou iludir, ele não permitiu dúvida alguma entrar no coração dele. O que ele fez? Ele combateu o inimigo usando a palavra de Deus. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus, pois ela nos sustenta diante dos desafios malignos. Outras vezes, nós batalhamos contra nós mesmos, olha que interessante, contra o nosso eu, o nosso ego, pois muitas vezes nós somos nossos inimigos. Tiago capítulo 4, verso 1 diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Paixões dentro de nós, nos leva a contendas, a guerras internas e externas, ao egoísmo, ao orgulho, ao sentimento de superioridade, de injustiça e muito mais. Podemos nos lembrar que Pedro, ele ensina que as paixões da carne batalham contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Precisamos trazer à nossa memória que não pertencemos aqui a este mundo, mas sim pertencemos ao Senhor Jesus. Nós temos um dono e aqui nós somos estrangeiros, peregrinos, passageiros, porque aqui é temporal, é passageiro, tudo passa. Nós batalhamos contra os nossos desejos carnais, não podemos ignorar isso. Romanos capítulo 13, verso 14 diz: ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Tem uma música que diz que batalha não é batalha se não vier as provas. Podem ter certeza, nós vamos ter provas, nós vamos ter dificuldades e muitas vezes tudo nos induzindo ao pecado, a nos afastarmos do nosso Senhor, a nos decepcionarmos com o nosso Senhor. Mas tenha certeza, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós batalhamos contra a vontade da nossa carne. Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo fala: portanto vos afirmo, olha a afirmação de Paulo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. O que são vontades? São desejos, são aspirações, são anelo. Nós podemos pensar como exemplo a vontade de não gostar de alguém, de não tratar bem as pessoas, de não perdoar, de vingança, de manipulação, dentre outros desejos. Mas nós temos certeza que precisamos andar sob a orientação do Espírito Santo para não satisfazermos as vontades da nossa carne. Nós batalhamos contra os nossos pensamentos disfuncionais, ou seja, pensamentos errôneos que não agradam ao nosso Deus. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Outra versão diz que levamos cativo todo pensamento na obediência a Cristo. Os nossos pensamentos podem nos conduzir ao pecado, ao erro, à desobediência da palavra de Deus e a errarmos o alvo, desagradando ao nosso Deus. Então nós precisamos batalhar contra os nossos pensamentos. Batalhamos também, sabe contra o quê? Contra a ansiedade que quer nos dominar, a preocupação, a inquietude que quer controlar, que quer dominar e quer nos enfraquecer. João capítulo 14, verso 1 diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. O próprio Jesus dando a resposta. A vitória está em confiar no Senhor, em crer nele. Existe ansiedade patológica? Sabemos, existe. É uma doença e ela deve ser tratada, não deve ser ignorada. Mas nada pode nos dominar. A nossa fé deve ser colocada em
todo o tempo no Senhor. Nós batalhamos também contra a incredulidade. Marcos capítulo 9, verso 24 diz assim: imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. O pai de um jovem tinha pedido para Jesus o socorrer, expulsando um demônio maligno que se apoderava do filho dele. E se Jesus podia fazer, olha a pergunta do pai desse jovem, e a resposta de Jesus a ele foi: tudo é possível para aquele que crê. E ele vira para Jesus e fala assim: eu creio, Senhor, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda a vencermos quando vem a incredulidade, quando vem a falta de fé. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes, inabaláveis em Ti. Oh, glória ao nosso Deus, porque a incredulidade mata a nossa esperança, ela nos impede de sermos abençoados, ela nos leva a desagradarmos ao nosso Deus, e nós precisamos crer que o nosso Deus nos ajuda a vencermos as batalhas internas ou externas, como Davi fazia no Salmo 144, verso 1 e verso 2, que é o nosso texto base, diz assim: bendito seja o Deus, minha rocha. Olha o que ele fala: que adestra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Olha o que nós podemos aprender: que nas batalhas nós temos um aliado fiel, que ele é vencedor, que ele nos dá estratégia, é ele que nos fortalece, que nos sustenta, é ele que nos mantém firmes, é ele que nos dá a vitória em todo o tempo. E olha, no tempo determinado pelo Senhor, pode ter certeza, a tua vitória virá. E nós batalhamos contra o pecado. Romanos capítulo 6, verso 12, verso 14, que diz: portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, o forçando-vos a obedecerdes às suas vontades, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo de Deus. Nós fomos libertados pela graça, através do sangue precioso do nosso Senhor Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos servos, nós somos amados, nós somos filhos do Deus vivo e poderoso, e nós batalhamos contra esse mundo. 1 João capítulo 2, verso 16 diz: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Nos referimos ao mundo como sistema de valores e práticas que se opõem aos valores de Deus. Ele se opõe à vontade de Deus, e não podemos nos esquecer que o inimigo é o Deus deste século presente, e ele usa coisas, ele usa pessoas, ele usa desejos insaciáveis para nos afastar de Deus. Nós precisamos estar com os nossos olhos, com as nossas mentes, com o nosso foco no Senhor. Devemos estar em todo o tempo olhando unicamente, exclusivamente, fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nas batalhas, nós devemos fortalecer as nossas mãos e devemos revigorar os nossos joelhos. Isaías capítulo 35, verso 3 e o verso 4 diz: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. O profeta Isaías nos ensina que devemos nos fortalecer e fortalecer ao outro. O soldado ferido não é para ser abandonado, mas sim para ser fortalecido, para ser ajudado. E nas batalhas nós não podemos desistir da oração. Lucas capítulo 18, verso 1 diz: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais
desanimar. A oração, ela é o meio pelo qual nos relacionamos com o nosso Deus, e Jesus ensinou aos discípulos que através da oração eles estariam diante de Deus. Jesus ensinou aos discípulos através da parábola do juiz injusto e da viúva persistente a importância da perseverança e da constância da oração. Nas batalhas, nós precisamos ficar firmes. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Paulo orientou os irmãos de Corinto que deveriam permanecer firmes na fé, ou seja, não dar lugar à oscilação, à incredulidade, à dúvida. Eles deveriam ser corajosos e deveriam enfrentar as batalhas na força do Senhor, confiando plenamente no Senhor, mas permanecendo fiéis e fiéis até o fim. Nas batalhas nós precisamos confiar na proteção do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 23, verso 16 diz assim: Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Oreza e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Muitas vezes nós temos que fazer igual a Jonatas, temos que encorajar ao outro para que fique firme, inabalável em sua confiança plena no Senhor, pois do Senhor vem a vitória. E muitas vezes nós também precisamos ser encorajados a permanecermos firmes, confiando plenamente no Senhor. Nas batalhas nós precisamos fazer como Paulo ensinou a Timóteo, sabe o quê? Para se fortalecer na graça do Senhor, no favor que nós não merecemos, mas o Senhor nos concede. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O favor do Senhor é conosco, o Senhor nos auxilia, nos fortalece, nos ajuda, o Senhor nos sustenta e enfrentamos as batalhas diárias juntamente com nosso Deus. As batalhas que surgem na nossa vida, vou começar a concluir, elas surgem na nossa caminhada, não é para nos matar, não é para nos afastar do centro da direção do nosso Deus, mas é para nos fazer mais fortes, para nos fazer mais próximos do Senhor, e nós devemos enfrentá-la. Mas para enfrentá-las, o que nós precisamos? O que a Bíblia nos ensina? Que precisamos estar vestidos e revestidos do Senhor, porque é na força do Senhor que pode ter certeza, nós somos mais que vencedores. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.